paz do Senhor Jesus. Quero hoje transmitir uma mensagem com o tema: nunca busque atalho em sua vida. Quero ler um texto sagrado que se encontra em Mateus capítulo 4 e versículo 4, que diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4,4. Amados, nunca busque atalho na sua vida, principalmente os que têm chamada de Deus para o ministério. Esse texto sagrado mostra uma grande resposta do Senhor Jesus Cristo para Satanás, para o diabo. Mostra a vitória de Jesus sobre Satanás. O diabo observou que Jesus estava com 40 dias e com 40 noites sem comer. Estava já chegando aos 40 dias de jejum. Então o diabo se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. E a resposta de Jesus foi essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nesse texto, nós vamos tirar um tema. E esse tema é: nunca busque atalho em sua vida. A estratégia de Satanás sempre foi em mostrar para o homem atalhos. Então vamos saber o que significa atalhos. Atalho significa sair fora da estrada. Atalho significa encurtar o caminho. Então esta é a estratégia de Satanás. Na tua vida, na minha vida. A estratégia de Satanás é mostrar para nós que temos chamada de Deus os atalhos inconvenientes. O diabo tenta nos encurtar os propósitos de Deus em nossa vida. Vou citar exemplo de dois grandes homens que Satanás tentou e teve grande sucesso. Primeiro, rei de Israel, Saul. Saul estava numa grande batalha com os filisteus quando Samuel chegou e disse para Saul: não entre na batalha, não entre na guerra agora. Daqui a 7 dias eu voltarei contigo, então vou sacrificar o Senhor e nós teremos uma grande vitória sobre os filisteus. E Samuel foi embora. Passado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, chegou no 7º dia, Saul ficou agoniado e desesperado, pegou o novilho e sacrificou, dizendo: eu também sou rei e tenho o direito de sacrificar. Quando ele terminou de sacrificar, chegou Samuel e disse: eu não te disse para não sacrificar? O que tu fizeste? Que loucura tu fizeste? E Saul disse: tu demoraste muito. Então Samuel disse para ele: hoje Deus ia te confirmar como rei em Israel. Então Saul perdeu de ser rei em Israel porque quis ou deu ouvido à voz de Satanás e seguiu os atalhos, quis encurtar os propósitos de Deus. E ele perdeu o seu reinado porque buscou os atalhos. Nunca busque atalho de forma nenhuma na sua vida. Outro grande homem de Deus foi Abraão. Deus prometeu a Abraão a ser uma grande nação. E Abraão buscou atalho. Não esperou nos propósitos de Deus e fez um filho com a sua escrava, uma egípcia. Então, Abraão buscou atalho, quis encurtar os propósitos de Deus na vida dele e olha o que aconteceu. Até hoje, a nação de Ismael é inimiga de Israel. Nunca busque atalho em sua vida. Agora, Satanás, sabendo disso, o diabo sabendo dessa estratégia, ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo
com o intuito de levar Jesus Cristo a encurtar o propósito que Deus tinha na vida do Senhor Jesus, que era jejuar 40 dias. Então ele se aproximou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Agora, ouça a resposta do fiel, do maravilhoso, do espetacular, do fantástico Senhor Jesus Cristo. Ele disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem. Então Jesus, nessa primeira tentação de Satanás, Jesus deu uma pancada forte no diabo, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não foi só essa vez que Satanás quis encurtar os propósitos de Deus na vida de Jesus. Então a intenção de Satanás aqui, transformar as pedras em pão, era tirar Jesus dos propósitos, dos caminhos de Deus, encurtar os propósitos de Deus na vida do Senhor Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos, ou nos 3 evangelhos, narra também que o inimigo quis encurtar o propósito de Jesus na multiplicação dos pães. Quando o Senhor Jesus multiplicou os pães, então o inimigo incitou o povo a eleger Jesus Cristo como rei de Israel. E todo o povo se alvoroçou e quiseram eleger Jesus como rei de Israel, e Jesus saiu pelo meio da multidão e não deixou que esse propósito de Satanás se cumprisse na vida dele. O propósito da vida de Deus na vida de Jesus Cristo era que ele sofresse, fosse crucificado, morresse e ressuscitasse para a salvação de todos. E quando Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, também Satanás tentou essa estratégia do atalho. Jesus estava com sede, com fome e com muita sede, e colocaram fel e vinagre e botaram numa esponja para o Senhor Jesus beber, porque o fel misturado com o vinagre se torna uma poderosa droga que ia aliviar um pouco as dores. Então o Senhor Jesus Cristo foi tentado até na última hora de sua vida física para encurtar os propósitos de Deus. Então Jesus não bebeu o vinagre com fel. Então nunca busque atalho em sua vida, porque os atalhos são os propósitos de Satanás. Atalho significa encurtar os propósitos de Deus na vida dos homens de Deus. Nunca busque sair fora dos caminhos de Deus, porque as consequências serão maiores e serão mais terríveis ainda, porque os atalhos, nunca busque os atalhos em sua vida, porque sempre vão dar problemas. Amém.